Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 28 de janeiro, a lição 5, ela tem como título Os Dias do Mal. E a lição de hoje está baseada no livro de Salmos, no capítulo 74, versículos 18 até 22, e no capítulo 79, versículos 5 até 13. E esses textos, né, nós vemos que os salmistas eles se lamentam pelo povo de Israel estar passando por um período de cativo, né, lá na Babilônia, e deles verem a destruição tremenda que houve de Jerusalém e do templo, né, pelos inimigos, né, os caldeus. E assim eles clamam e imploram a Deus por misericórdia e perdão. E observam que o que estava em jogo naquele momento era um conflito cósmico, né, entre Deus, o Criador do universo, e os poderes do mal. E Deus só permitiu que acontecesse aquilo com o povo de Israel para um aprendizado, né? Para uma forma de educá-los, porque eles estavam muito rebeldes, né? Pecando muito contra Deus. Mas, porém, o salmista, eles mostram que estava em jogo ali, era o caráter de Deus, porque, no caso, os ímpios aproveitariam, né, para denegrir o nome de Deus, seria assim uma espécie de um escândalo, né, divino. E o que nós vemos, né, na lição de hoje, que o povo de Israel, que foi um povo assim, escolhido por Deus, ele era sempre tratado assim com bastante privilégios assim durante um bom tempo, assim por séculos, né? E que naquele momento eles se encontravam em angústia no cativeiro na Babilônia, devido à sua rebeldia e idolatria, né? E eles, de uma forma ou de outra, estavam realmente indo contra todos os mandamentos de Deus, né? E Deus resolveu, de uma forma, educá-los, né? Permitindo que, esses, que esse povo de Israel tivesse realmente esse exílio lá na Babilônia. E o salmista Asaf, né, que fez esses capítulos 74 e 79 de Salmos, ele procurou entender por que Deus deixou este aparente abandono do seu povo e permitiu, né, essa destruição do templo em Jerusalém. Ele escreve no Salmo 74 como uma lamentação, né, e clama a Deus perguntando ao Criador o porquê todo desse sofrimento e até quando iria tudo isto. E o salmista detalha que esses dias eram dias do mal, né? Descreve a devastação e a humilhação do povo de Israel, que vinha sofrendo, né, pelo inimigo, e ele pede a intervenção e a justiça de Deus. Asaf relembra todos os grandes momentos, né, e feitos de Deus no passado. E aqui ele implora a Deus que agisse mais uma vez em favor daquele povo, que o libertasse e o redimisse. Como assim em outras orações, né, que nós vemos nas Sagradas Escrituras, Asaf faz esse salmo assim como um hino, né? E, e ele suplica baseado justamente no caráter de Deus. O salmista procura compreender
esse grande conflito, né, entre Deus e os poderes do mal, e ele aponta para a insondável tolerância divina, o seu amor, bondade, bem como para a sua infinita sabedoria e poder para que atuasse em favor desse povo. O problema que vemos sobre o mal aqui em Salmos é primariamente bem teológico, né? E inevitavelmente diz a respeito sobre Deus, né? Porque estava em jogo ali o caráter de Deus, né? E assim a destruição de Jerusalém e do templo é vista principalmente por alguns como um escândalo divino, porque deu margem, né, aos pagãos a oportunidade deles blasfemarem contra Deus. Os argumentos do salmista, eles não são fundados nos merecimentos, né, do povo de Israel, e sim na grandeza de Deus e sua bondade. O único sentido do mérito humano, incluído aqui nesse salmo, são os apelos para Deus, né, castigar os inimigos, né, no caso os caldeus, que estavam maltratando esse povo de Israel. E o ponto importante é que esses inimigos, né, os caldeus, eles estavam blasfemando e praticavam e falavam assim abertamente para contra Deus, né? E juntando essas duas perspectivas, né, o motivo para que o Senhor salvasse o povo e castigasse o inimigo não é o mesmo, né? Defender o seu próprio nome, né? E o salmista pede para Deus que se lembrasse da sua posição em relação ao povo de Israel, ao templo em Jerusalém e também aos inimigos. E no Salmo 74, o salmista nos diz: lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. E o que nós vemos aqui é que estava realmente em jogo claramente desse grande conflito, né, entre Deus e os poderes do mal, é justamente o caráter de Deus, os ataques que o inimigo estava denegrindo o nome de Deus. E contudo o salmista Asaf, ele é bem consciente e reconhece que graves pecados do povo corromperam, né, o relacionamento dessa aliança de Israel com Deus, e que trouxeram a este povo todas as consequências possíveis, né? E por falta de advertência não foi, porque todos os profetas, bem antes, eles alertaram, exortaram o povo sobre os erros que eles haviam cometido, né? E que haveria consequência disso. E agora a sobrevivência do povo dependia de uma intervenção graciosa desse poderoso Deus e da restauração do vínculo dessa aliança, né? Que por meio da expiação do pecado Deus havia feito com aquele povo. E a esperança daquele povo naquele momento é que realmente, posterior a isso, viesse o Salvador, o nosso fiel às promessas da aliança, que era Jesus, né? Que ele voltasse, viesse logo para que realmente salvasse o povo do pecado e da morte eterna. Está lá em Salmo 79, versículos 8 e 9. Porém, muito mais importante do que a restauração da sorte, né, do povo de Israel, é realmente a defesa desse grandioso Deus que criou todo o universo, que está lá em Salmo 79, 9. Se as maldades das nações da época, né, ficassem impunes,
Assim como hoje, pareceria que Deus perdeu o seu poder, né? Como assim as pessoas acham hoje, né? Que Deus não está... O que Deus está dando é a oportunidade de outras pessoas se salvarem, né? Antes que Jesus volte, que pessoas aceitem Jesus como Salvador e Senhor, e isso sim, Ele está aguardando para que realmente haja realmente o arrependimento das pessoas. Que as pessoas se arrependam e aceitem a Jesus como Salvador. E fala ali no Salmo 74, versículos 18 a 23. Mas o que acontece hoje é que todos possam saber que não ficarão impunes, porque Jesus voltará e fará o juízo, né? Quando esse Salvador se apresentar, essas nações não ficarão impunes. Como o povo de Deus hoje, é o mesmo princípio que existia no tempo do salmista Asaf. Os pecados que nós cometemos, né, que todos nós cometemos, afinal, as maldades que nós praticamos, elas podem trazer descrédito, não somente para nós como cristãos, para nós, né, porque nós somos vigiados todos os dias, mas o pior é para o próprio Deus que nós servimos e professamos a nossa fé. Serve como um mau testemunho. Nossas atitudes erradas, elas podem ter efeitos espirituais muito prejudiciais, né, na missão de nós proclamarmos o Evangelho, né? E quantas pessoas se desviaram, né, da fé, devido às atitudes de cristãos que professam o nome de Cristo? Nós já vimos isso aí, várias pessoas saindo da igreja em decorrência disto, né? De falsos testemunhos dos próprios cristãos. Nós hoje não sabemos quanto tempo mais durará, né, esse cativeiro que nós estamos aqui nesse mundo, porque nós estamos num cativeiro, nós estamos num país estranho, porque o pecado cada vez mais está se avolumando, né? Mais crimes, violência se acontecendo, tudo por falta de Deus. Mas Deus disse que isso era um dos sinais da volta dele. E ele já está se apresentando e ele fará esse juízo e não ficarão impunes essas pessoas. Que nós podemos ter certeza que os sinais nos mostram em cada dia é o tempo que nos é concedido para nós ficarmos prontos, né? E o apóstolo Paulo nos diz, olha o que Paulo diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está lá em Hebreus 3,15. Se tão somente nós seguimos as orientações proféticas, nós seremos bem-sucedidos, né? Porque as Sagradas Escrituras nos dizem, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa que tem entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras. E com isto, você passa a entender mais o que vem ocorrendo no mundo hoje, né? Em termos realmente de pecados, de doutrinas erradas, falsas, né? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, sinceramente, você ganha de Deus um chamado de salvação. Esse é o grande presente. E com isto, né, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, que não haverá mais morte, não haverá mais dores, não haverá mais perseguições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama.
Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.